Boa noite a todos da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. Meu nome é Almerinda Máximo e hoje, a convite do Daniel, eu vim para que nós possamos conversar sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 13 a 14, que vai nos falar sobre a coragem da fé, e, aliás, dos itens 13 a 16, que vai nos falar sobre a coragem da fé, e do item 17 ao 19, que vai nos falar sobre carregar sua cruz. Quem quiser se salvar a vida, perdê-la-á. Então, que nós comecemos lendo uma página do livro Vinha de Luz, que vai nos falar sobre não se envergonhar, que é uma passagem que Jesus nos fala e que Lucas fez o registro, que nos fala assim: não se envergonhar, que é do livro Vinha de Luz, com psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A página é a 121, o texto é o 51 e o título Não se envergonhar. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Jesus, Lucas, capítulo 9, versículo 26. E Emmanuel esmiuçou para que nós tivéssemos um entendimento mais claro, e ele fala assim: muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões atrabiliários e irracíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa, e, quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redagurgir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é sua verdadeira profissão de fé. Muitos infantis, o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Então, meus irmãos, diante dessa página, que eu acho que é tão explicativa sobre como não se envergonhar e sim colocar em prática os ensinos de Jesus, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de trabalho e por estar ainda hoje no corpo físico, pedindo, Senhor, como sempre, por toda a humanidade, por todos os nossos irmãos que se encontram passando por situações de dificuldades e de dor, que eles sejam amparados pela espiritualidade maior e pelos irmãos de corações abnegados que possam dedicar a eles uma palavra de conforto, de fé e de esperança.
E assim, amado Mestre Jesus, eu peço nesse momento também para que a espiritualidade mentora da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz possa me orientar, me guiar e me conduzir durante o estudo, para que seja de fácil compreensão a todos os que forem ouvir, encarnados e desencarnados. E assim, Senhor, com a permissão de Deus Pai Todo-Poderoso, com o amor de Maria Santíssima, cobrindo a toda a multidão, e com a sua luz, Senhor Jesus, nós possamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje, agradecendo por essa oportunidade e dizendo que assim possa ser, graças a Deus. Então, meus irmãos, como eu já falei anteriormente, nós vamos falar sobre a coragem da fé. E nesse momento começa o estudo com as palavras de Jesus registradas por Mateus no capítulo 10, versículo 32 e 33, onde Jesus diz assim: todo aquele que aceitar meus ensinamentos e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e o levarei para diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. No item 14, Jesus fala e Lucas registra, no capítulo 9, versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também desse me envergonharei, quando vier na glória de meu Pai e dos santos anjos. Então, Kardec veio aqui nos esclarecer sobre essas duas passagens registradas por Mateus e por Lucas. Que no caso, nós temos que ter coragem de professar a nossa opção religiosa sem ofender quem quer que seja, mas sendo firme naquilo que nós acreditamos. E essa passagem, a coragem da fé, é que nós possamos olhar o outro nos olhos e dizer: eu sou espírita, eu acredito em Jesus e eu busco caminhar de acordo com as leis divinas que estão escritas na minha consciência e no amor que o Cristo veio nos apresentar quando aqui esteve. Todos aqueles ensinamentos do Cristo eu estou procurando colocar em prática. Então, aí está a nossa coragem em enfrentar aqueles que não concordam conosco, aqueles que professam outros tipos de religião e querem nos recriminar, nos impondo a sua religião. E a gente sabe que a nossa doutrina, ela não faz proselitelismo. Ela aceita cada um nas suas condições, nas suas escolhas. Então, nós temos que ter a coragem de sermos firmes em reconhecer Jesus como nosso mestre e guia, diante de seja qualquer pessoa, diante de toda e qualquer situação. Então, no item 15, nós vamos ver: sempre é muito considerado entre homens aquele que tem coragem de manifestar a sua própria opinião. E isso não ocorre só com a religião, não. Ocorre com outros setores da sociedade. Quando a gente quer ser aceito por alguém, a gente acaba indo contra, os nossos princípios para agradar aqueles que estão à nossa volta, para que nós possamos fazer parte de um grupo. E nós não devemos fazer isso, nós devemos ter a nossa vontade firme, a nossa consciência reta naquilo que a gente escolheu fazer, sem se deixar levar, sem se deixar envolver por outros, que têm um pensamento diferente do nosso. E muitas das vezes, quando a gente age dessa maneira,
fazendo aquilo que está contra os nossos princípios, geralmente a gente não se dá bem, né? Acaba acontecendo alguma coisa que vá acarretar uma consciência pesada no futuro, ou então um compromisso que a gente assume diante da sociedade, porque nós nos deixamos levar e não soubemos colocar a nossa opinião, o nosso pensamento diante daquele grupo. E a gente tem que aprender a fazer isso. Nós temos que ter coragem de enfrentar qualquer situação de cabeça erguida, sabe? Sabendo que nós estamos no caminho reto, se é essa a nossa condição, se é esse o nosso pensamento. Então, que nós tenhamos essa coragem de enfrentar, seja o que for, mas dentro das normas daquilo que a gente acredita. Então, ele começa aqui, né, falando que existe um grande mérito em enfrentar os perigos, as perseguições e as contradições e até mesmo as simples ironias a que se expõe todo aquele que não teme confessar abertamente as suas ideias, que quase sempre não são as da maioria. Aqui, como em tudo, o mérito está na razão direta dos resultados conseguidos perante uma determinada situação, que é o que eu falei anteriormente. Sempre existe fraqueza em recuar diante das dificuldades de defender a sua opinião, mas há casos em que isso constitui uma covardia. Eu acho que em todos os casos constitui uma covardia quando a gente se deixa levar por opiniões outras que não as nossas, né? Porque aí a gente já agride a nossa personalidade, agride aquilo que nós acreditamos, né? As convenções do mundo fazem com que nós nos percamos. E nós, nesse momento, principalmente, a gente tem que ter essa coragem da fé, de manter a nossa fé ali firme, né? Enfrentando todas essas adversidades que nós temos visto por aí. Então, a nossa fé faz com que nós... a coragem que nós temos que ter da nossa fé faz com que nós consigamos enfrentar de cabeça erguida tudo aquilo que nós não concordamos, fazendo com que a nossa opinião seja ouvida. Muitas das vezes pode até não ser prevalecida, mas ouvida ela vai ser. E isso faz com que outras pessoas reflitam, né? De repente, uma atitude nossa, como nos falou a página, ela vai fazer com que o outro reflita e consiga se manter, né, num outro patamar diferente daquele que ele estava desenvolvendo. Então, dando continuidade aqui. Sempre existe fraqueza em recuar diante das dificuldades de defender a sua opinião, mas há casos em que isso constitui uma covardia tão grande quanto a de fugir da luta no momento do combate. E quando eu cheguei nesse pedaço aqui, eu recebi um vídeo mostrando um soldado russo que ele desistiu da guerra. O pouco que ele viu o deixou tão traumatizado que ele deserdou. E ele foi acolhido pelos ucranianos. E essa moça que o acolheu tinha lhe dado café e um pão para que ele se alimentasse, e diante disso ela também fez com que ele conseguisse contato com a mãe dele através do telefone celular, e ele comia e chorava ao mesmo tempo. Gente, é emocionante. Então a gente fica pensando e pedindo a Deus para que não haja represália em cima desse rapaz, porque a coragem que ele teve de desistir de uma guerra que não é dele, que ele de repente não concorda, foi muito maior do que aquilo que ele possa vir a passar após essa atitude dele. E eu fico pensando assim, se todos esses soldados jovens, esses chefes de família que são convocados para uma guerra que de repente eles não concordam, mas têm que defender o seu país, quando na realidade
na minha opinião, tá? Me desculpe a minha ignorância, mas se foram aqueles chefes de países que decidiram guerrear entre si, por que eles não fazem, eles não envolvem outras pessoas? Eu sei que a minha ignorância em relação a isso pode ser muito grande, mas a pessoa ir para uma guerra onde ela não concorda, mas tendo por obrigação de ir, eu acho isso doloroso. E esse rapaz teve a coragem, né, de deserdar, de sair desse tumulto, talvez até por ter ficado chocado com tudo aquilo que ele viu em tão pouco tempo de guerra. E eu acredito que se outros tomassem a mesma atitude, fica mais difícil de ter essa represália contra eles. Porque contra um monte, né, como se fala, num feixe de vara é mais difícil de ser quebrado do que uma vara sozinha. Então, eu peço só a Deus, né, que o proteja para que ele não sofra uma represália tão grande, quanto certamente ele irá sofrer. E continuando aqui, Jesus, em sua doutrina, condena essa covardia ao dizer que se alguém se envergonhar das suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o tiver renegado, e reconhecerá diante do Pai que está nos céus aquele que o reconhecer diante dos homens. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de se confessar discípulos da verdade não são dignos de entrar no reino da verdade. Perderão assim o benefício de sua fé, pois é uma fé egoísta que eles guardam para si mesmos. Escondem essa fé com medo dos prejuízos que ela possa lhes acarretar neste mundo, ao passo que aqueles que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais e a proclamam abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros. Então é assim, quando a gente assume uma posição diante de certas situações, a gente faz com que aquela situação, se ela for uma situação arbitrária, ela possa ser quebrada pela atitude que a gente tomou, que outros certamente irão seguir. Porque nós temos que ter coragem de professar o nosso pensamento, de colocar a baila, né? A colocar, claro, aquilo que a gente pensa. Certamente sem ofender, mas que nós nos coloquemos diante da posição que a gente tem, das situações em geral, principalmente na religiosidade, naquilo que a gente acredita que Jesus veio fazer por cada um de nós. Então, que nós tenhamos essa coragem, essa força para poder manter, né, essa nossa posição, não nos deixarmos levar por posições outras que não condizem com aquilo que a gente realmente acredita. É muito sério isso e a gente tem que pensar muito nisso. E no 16 ele nos fala: assim também será com os adeptos do Espiritismo, pois sua doutrina é o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. É aos espíritas que o Cristo também dirige suas palavras ao dizer: eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então pensemos nessa frase de Jesus para que nós tenhamos a coragem de nos mantermos firmes à nossa doutrina, aquilo que a gente acredita. Mesmo que venham sobre nós represálias, mas nós acreditamos naquilo que nós estamos professando, então a gente sabe que a gente nunca está sozinho também, que o nosso guia espiritual está conosco, que a espiritualidade vai nos amparar. Então enfrentemos essas dificuldades que possa vir a acontecer diante da nossa fé, da coragem da fé que a gente professa, né? Então agora nós vamos entrar no carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á.
que é o item 17 do mesmo capítulo 24. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire, ou seja, aquilo que a gente sabe, a luz que nós já conseguimos divisar, né? Visualizar, melhor dizendo, que a gente possa espalhar essa luz para todos aqueles que estão à nossa volta. Se não quiserem aceitá-la, tudo bem, mas a nossa parte a gente fez, que é divulgar, né, os ensinos do Mestre Jesus, clareando muitas das vezes o caminho daqueles que se encontram ainda na escuridão. Então, através do nosso exemplo, das nossas ações, a gente vai conseguindo fazer com que o outro também siga o mesmo caminho. Então, no 17, Jesus disse assim, e Lucas registrou no capítulo 6, versículo 22 e 23. Vocês serão bem felizes quando os homens os odiarem, insultarem e rejeitarem seus nomes por minha causa. Alegrem-se nesse dia, pois uma grande recompensa lhes estará reservada no céu. Pois foi assim mesmo que os pais desses homens trataram os profetas. Então a gente sabe, quando Jesus se refere a isso, tem até a passagem aqui, né, a parábola agora me fugiu o nome da parábola, em que Jesus conta que vários emissários, né, foram enviados chamando o povo, né, para o festim das bodas, para as bodas, e eles recusaram, mataram, né? E a gente faz uma alusão aos profetas que vieram trazendo a boa nova, que seria a chegada de Jesus com os seus ensinos, e eles foram mortos, né? Então, essa alusão que Jesus faz aqui, nessa passagem que Lucas registrou no capítulo 6, versículo 22 e 23. No item 18, quem registrou as passagens foram Marcos, no capítulo 8, versículo 34 a 36, Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 25, Mateus, capítulo 10, versículo 38 e 39, e João, no capítulo 12, versículo 24 a 26. E Jesus diz assim: Jesus chamou para perto de si o povo e seus discípulos e lhes disse: se alguém quiser vir comigo, que renuncie a si mesmo, que carregue a sua cruz e me siga, pois aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. De fato, de que adiantaria a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Então, quando Jesus se refere a essa passagem, ele está se referindo simplesmente a que nós enfrentemos todas as adversidades escolhidas por nós mesmos, né? Com abnegação, com resignação, com força, com fé, ou seja, carregando a nossa cruz e renunciando a nós mesmos, como nos fala aqui Bezerra de Menezes, no livro, né, Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes. Bezerra nos fala assim: parte da humanidade terrestre encontra-se imbuída de propósitos dignificantes, dando cumprimento a seu processo evolutivo. Assim, espíritos desencarnados, acompanhados de perto pelos emissários divinos, têm traçado projetos encarnatórios que, se bem cumpridos, ajudarão a humanidade a se elevar a planos melhores, onde predomina a relação de fraternidade entre todos. Mas a grande maioria, ao mergulhar na carne e ter obliterado a sua memória, acaba comprometendo o seu caminho evolutivo por ceder à pressão exercida pelas lembranças de comportamentos menos felizes. Então, Jesus, quando fala que renuncia a si mesmo, é a que nós renunciemos a todas as nossas, como é que se fala?
as nossas imperfeições, né? Que nós busquemos nos elevarmos, que nós renunciemos a nós mesmos, ou seja, que sejamos homens com novos pensamentos, com novas atitudes, e que carreguemos a nossa cruz sem reclamar. Então ele continua assim, que aquele que quiser salvar a si, ou seja, aquele que quiser achar que o mundo tem a sua salvação, né, vai realmente se perder, porque a salvação não está no mundo. Nós somos do mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Então nós não temos que estar aqui como se estivéssemos de passagem, a passeio. Não, nós estamos aqui simplesmente cumprindo, né, com o resgate daquilo que nós fizemos de errado no passado, que é uma oportunidade que Deus está dando a cada um de nós, para que quando atravessarmos a porta da verdade, como aqui fala, lá cheguemos melhor do que quando de lá nós saímos. Então nós temos que aproveitar o tempo que nós aqui estamos para cumprir com toda essa programação que foi feita para nós na espiritualidade, trabalhando pelo nosso próximo, auxiliando a quem nós pudermos auxiliar, de maneira que seja não só com bem material, mas principalmente se doando, porque aí que está o verdadeiro mérito, é nós nos dedicarmos pessoalmente a cada um que tiver a necessidade maior que a nossa. Porque quando a gente olha para o nosso próximo, se nós estivermos atravessando alguma dificuldade, quando nós nos voltamos para nós mesmos, a gente vê que aquela situação foi sanada e muitas das vezes a gente não entende isso. Mas por quê? Porque nós não ficamos preocupados olhando somente para nós, para o nosso mundinho. Nós voltamos os olhos para os lados e para a frente para ver quem estava realmente em necessidade e nós fomos até lá auxiliar. É isso que Jesus fala sobre auxiliar, sobre nos salvar, né? E salvando o nosso próximo também. Então aqui no item 19 ele continua: alegrem-se, disse Jesus, quando os homens odiarem e perseguirem vocês por minha causa, porque serão recompensados no céu. Essas palavras podem ser entendidas assim: considerem-se felizes quando os homens tratarem vocês com má vontade e derem a oportunidade de provar a sinceridade da fé que possuem. O mal que eles fizerem reverterá em benefício a vocês mesmos. Lamentem a cegueira deles, mas não os amaldiçoem. Desculpem. Depois Jesus acrescenta: aquele que quer me seguir, carregue a sua cruz, ou seja, que suporte corajosamente as dificuldades que a sua fé lhe acarretar. Pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto que aqueles que perderem tudo na terra, até mesmo sua vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação que tiveram. Para aqueles que trocaram os bens celestes pelos prazeres terrenos, Deus dirá: já receberam na terra a recompensa que lhe era devida. Então, meus irmãos, eu estou com pouco espaço no meu celular para eu fazer essa gravação e assim eu agradeço a oportunidade. E só para que a gente entenda um pouquinho mais, renunciar a si mesmo significa desprender-se do egoísmo através do esquecimento de si próprio em favor do próximo e viver integralmente as coisas espirituais. Carregar a sua cruz é aceitar sem reclamar as provações e os resgates pelos quais temos de passar, cujas causas estão nos erros cometidos por nós mesmos nessa existência e existências anteriores.
E aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, significa viver voltado somente para os prazeres materiais que o mundo oferece, na falsa ideia de que está aproveitando essa vida. Entretanto, isso não sugere que o homem deva fugir completamente dos prazeres materiais, deve vivê-los atribuindo-lhes o devido valor. Então, para que nós possamos encerrar o nosso estudo, nós vamos agradecer por essa oportunidade mais uma vez, agradecendo a espiritualidade amiga e mentora da Sociedade Espírita Divina da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, pelo amparo e a orientação recebida, e aos meus amigos espirituais, ao meu guia espiritual, agradecendo ao Senhor Deus por mais essa oportunidade e pedindo misericórdia para toda a humanidade, para todos aqueles que ainda se equivocam profundamente sem entender os ensinos que o Mestre Jesus, vosso Filho e nosso Mestre maior, veio nos trazer. Muito obrigada, que assim possa ser, e mais uma vez eu agradeço a oportunidade de trabalho e de estudo, que assim possa ser, graças a Deus.